No ar, o Redação Novo Tempo. Muito obrigado a você que nos acompanha, tanto pela Rádio Novo Tempo, quanto pela TV Novo Tempo. Esse é o nosso encontro de todo sábado à noite para debater os principais assuntos, as principais notícias do dia. Olha, no programa de hoje a gente discute sobre a desaceleração, e eu tive que dar, inclusive, também uma desacelerada econômica da China. A gente fala sobre o novo perfil das mães brasileiras, a visita do presidente cubano, Raul Castro, ao Papa Francisco e muito mais. Claro que a equipe do Redação Novo Tempo está aqui para a nossa conversa e o nosso convidado de hoje, o jornalista Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Tudo bom, Wagner? É um prazer estar com vocês aqui nesse programa tão interessante. A gente que agradece a sua presença. Olha, você pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, você já sabe, não é isso, Hélio? Com certeza, então durante todo o programa, você que acompanha pela TV ou pela rádio pode entrar em contato com a gente, mesmo fora do ar também, ao longo da semana pode interagir, deixar ali o seu comentário a respeito do que a gente fala aqui, novotempo.com/jornalismo, no Facebook é NT Jornalismo, Twitter e Instagram, @NT Jornalismo, fique à vontade. Muito bem. O presidente cubano Raul Castro foi até o Vaticano para agradecer pessoalmente a mediação do Papa Francisco na reaproximação histórica entre Cuba e os Estados Unidos. O encontro, que teve caráter privado e não de Estado, teve duração de quase 1 hora e serviu também para acertar uma visita do Papa Francisco à ilha cubana no mês de setembro. Esse é o assunto que a gente conversa agora. Eu achei até interessante porque algumas pessoas compararam, né? Parece que o Papa Francisco ficou com o Raul Castro 55 minutos. E com o Obama ele ficou 52 minutos. As pessoas, olha, ele ficou mais tempo com o Raul do que com o Obama. Quem é que estava contando? Quem é que estava contando o tempo? Né? Não, e fora que não foi uma diferença de 10 minutos com um e 50 minutos com o outro, né? 55 um e 52 com o outro. Mas enfim, foi muito interessante essa conversa, porque no final das contas o Raul Castro disse que se o Papa continuar, né, desenvolvendo esse trabalho como ele tem desenvolvido, ele inclusive voltaria a ser católico, porque eles foram batizados na Igreja Católica, né, antes da religião ser proibida no país. Depois, obviamente, não são mais, mas ele até voltaria a se tornar católico. O que vocês acharam da declaração do Raul? Eu achei interessante, exatamente a frase dele ficou assim, né? Se ele, no caso o Papa Francisco, continuar assim, eu voltarei a rezar e retorno à igreja. E ele disse depois, e isso não é uma piada. E é interessante, né? Porque sendo um regime socialista, comunista, você não tem a religião permitida, como você falou. Então, supostamente ele não acredita nem em Deus e está falando que, olha, se o Papa continuar assim, eu volto até a rezar e ir para a igreja. Então, isso mostra não só a força política do Papa Francisco, que afinal de contas ele é um chefe de Estado também, o Vaticano é um Estado reconhecido, mas a força que ele tem, inclusive, para mudar a vida das pessoas, como é o caso aqui do Raul Castro, né? Interessante que o Papa Francisco Bergoglio, né, quando ainda era cardeal lá na Argentina, já tinha essa veia política, né, essa vocação até para ser uma espécie de embaixador. A gente percebe que ele consegue dialogar com setores até bastante distintos e alguns até alijados, distanciados da igreja. Por exemplo, ele recebeu, eu acho que semana passada, né, no Vaticano, um teólogo da libertação, ainda não foi o Leonardo Boff, né, mas se não me engano, um religioso, um teólogo uruguaio. Se a gente lembrar que a Igreja Católica, nos anos 80, 90, por ali, colocou meio que na geladeira esses teólogos, né? E o Papa Francisco está conseguindo dialogar de novo com eles, isso é muito interessante. Mostra o poder de intermediação que Bergoglio tem, né? Tanto na política quanto na teologia. E essa conquista aí com relação a Cuba é algo realmente formidável, histórico, né? Dá para dizer até que o 2015 é o ano do Papa Francisco, né? Porque, veja, além dessa conquista, nós temos aí em junho, mês que vem, o lançamento da encíclica papal, que trata de meio ambiente, um assunto do momento, o Papa super antenado, né? Até tinha aquela música antiga que o Papa é pop, né? Esse é muito mais pop do que o que foi pop, né? E no fim do ano, em setembro, o Papa estará nos Estados Unidos visitando a ONU, o Senado norte-americano e a convite de Obama
que não ficou com ciúme pelos minutos a menos, né? Ele vai... Os 3 minutos a menos? Então, ele vai discursar na Casa Branca, né? Então, eu diria assim que 2015, de fato, parece ser o ano do Papa Francisco. A Time, no final do ano, geralmente ela faz a capa dela falando quem foi o homem do ano. Provavelmente, no final desse ano, ela deve colocar a fotinha do Papa Francisco lá. Bem lembrado, eu realmente acho que tem grandes chances disso realmente acontecer. Agora, ele tentou algumas coisas também entre Estados Unidos e Oriente Médio. Lá ele não conseguiu ser muito bem sucedido. Da mesma forma, na crise entre as duas Coreias, também não conseguiu ser muito bem sucedido. Mas ele realmente tem desenvolvido um trabalho que vai além da religião, mas ligando política com religião e fazendo um trabalho diplomático, né? Eu achei interessante uma frase que a nossa produção trouxe para a gente, de um professor de história da universidade, acho que chama Luiz, em Roma. O nome dele é Federico Niglia. Ele falou um negócio interessante. O Vaticano é, historicamente, um lugar de política e não apenas de religião. E tem sido assim há centenas de anos, com muitos papas iniciando suas carreiras como diplomatas da Santa Sé. E ele termina. O que é um tanto incomum é que o Papa Francisco haja pessoalmente, indo além dos círculos diplomáticos, com uma estreita semelhança em relação ao estilo do antecessor João Paulo II. Inclusive, a referência do Papa é Pop era João Paulo II e agora, você falou, Francisco acaba até superando de alguma maneira o João Paulo II. A gente pode analisar assim do ponto de vista... dois pontos de vista, positivo e negativo, talvez negativo, né? Vamos pensar assim. Positivo é que o Papa realmente está conseguindo aproximar estados, poderes que antes eram antagônicos, né? Esse cancelamento dos embargos contra Cuba é bom para a população, né? Então, palmas para o Papa Francisco, essa intermediação. Embora alguns analistas já entendessem que essa aproximação estava já acontecendo paulatinamente, né? Ao longo da história, então o Papa foi ali e colocou quase que ali o pingo no i que faltava. Na questão do Oriente das Coreias é um pouco mais complexo, né? Agora, se ele conseguir avanços também nessas negociações, vai ser algo extraordinário, né? Especialmente na questão palestina. Agora, talvez o aspecto negativo seja essa centralização de influência e poder, né? Que vai, quem sabe, dificultar a situação para algumas minorias que discordem de alguns projetos. Por exemplo, na encíclica que o Papa vai lançar em junho, eu imagino, né? Eu não estou aqui, talvez seja uma espécie de prognóstico, né? Mas possivelmente haja uma proposta de que haja um dia específico na semana para que a Terra possa ser preservada, o que alguns têm chamado até de ecumenismo, né? Que seria uma bandeira, aproveitar a bandeira ecológica para centralizar alguns poderes. A própria ONU foi até tida como uma organização que está usando essa bandeira também para conseguir monopolizar algumas coisas, né? Então, pode ser que aí nós vislumbremos um cenário um pouquinho de monopólio de poder que vai acabar dificultando as coisas para algumas minorias que discordem, talvez, de algumas propostas. Agora, dentro disso até que você está falando, é que me chamou a atenção uma outra frase. A produção do programa foi fantástica essa semana, quer dizer, sempre é, mas... Obrigado, Robson, o nosso produtor. Tem uma outra frase aqui do Pietro Parolin, que é secretário de Estado do Vaticano, ele falou assim... No caso de Cuba, né, a aproximação de Cuba e Estados Unidos, falou assim, o papel do Papa Francisco foi decisivo para essa aproximação. E aí tem a frase interessante dele. Foi ele, o Francisco, quem tomou a iniciativa de escrever para os dois presidentes para convidá-los a superar os problemas entre os dois países e encontrar um acordo. Então, essa frase, eu acho que ele tomou a iniciativa de ajudar a resolver um problema, eu acho que entra um pouco nisso que você está falando, porque você tem problemas políticos em vários lugares do planeta, mas o problema da situação climática no globo é uma coisa muito séria, porque você tem a temperatura aumentando, você tem todo um discurso ambientalista ao redor de todo o planeta e é uma preocupação de todos os governos. Até que a gente teve a Rio 92, agora a gente teve a Rio Mais 20 recentemente e tudo mais. Então, é uma preocupação de todos os governos. Então, se de repente, nessa encíclica, como você falou, você não tem certeza se isso vai acontecer, mas se de repente tem alguma proposta para que haja um dia para que a Terra possa descansar e de repente de alguma maneira a gente ajude a preservar o meio ambiente de todo o planeta, isso possa ter um reflexo político, econômico, ambiental, isso pode ser... Religioso também. E religioso também. O ponto... Pode falar, Hélio, você não falou ainda no programa de hoje, diga. Não, e seria interessante esse caso, essa suposição de que na encíclica o Papa Francisco proponha isso, a aceitação mundial de governos poderia ser uma aceitação bastante grande, considerando a popularidade que ele tem, considerando esse perfil diplomático, esse perfil conciliador e essa presença e imagem cativante que ele tem, inclusive, por exemplo, em Cuba.
Então, suponhamos que uma proposta como essa feita por ele facilmente seria aceita por vários governos. Eu queria dar um retoque no pingo do i do Michelson. Eu não tiro o mérito do Papa, eu acho que isso é muito válido, é muito bom, né, uma pessoa de influência exercer a sua influência para o bem. Mas uma coisa que é bom a gente levar em consideração, como você disse, né, paulatinamente eles já estavam mudando esse processo entre Cuba e Estados Unidos, e Cuba já estava aberta à economia, né, para fazer parcerias com outros países. E tem um documento aqui, a sigla é USGS, que em novembro do ano passado, eu estava procurando aqui o que significa essa sigla, né, tá em inglês. O Ministério de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro do governo cubano anunciou que estava buscando 8 bilhões em investimentos vindos do exterior para o desenvolvimento de 246 projetos. Nessa mesma matéria que eu li aqui, da BBC, fala que um estudo também feito por parte do governo americano mostrou que em Cuba seria um mercado muito bom para essa parte de mineração. Então, assim, você vê que juntou, como diz... fome com a vontade de comer? Popularmente falando isso, de um lado, de outro, né? Aí teve aquele encontro deles também no ano passado. É claro que eu acho que o papel do Papa também teve o seu valor significativo para juntar tudo isso, né? Então, ele contou com essa abertura que esses países já estavam tendo e realmente fidelizou ali mediaticamente o seu poder de influência. Agora, a gente fica pensando como vai ser no Oriente Médio, né? Não que a gente saiba, tem essa abertura, muito pelo contrário, a gente vê e acompanha nos noticiários como tem sido o terrorismo lá. Então, se ele conseguir isso também, aí sim ele concretiza essa fama de pacificador. Posso né? fazer um resgate histórico rapidinho? Eu só queria colocar uma coisa que eu achei interessante, porque nos próximos meses o Papa Francisco deve visitar os Estados Unidos também, não é? Então, se você para pensar numa questão histórica, supostamente os Estados Unidos começaram no passado com protestantes fugindo da Europa, que vivia uma situação na Idade Média de perseguição aos protestantes, para formar uma nova nação do outro lado do Atlântico. E, de alguma forma, você tem agora o Papa Francisco, que é o líder da religião que, naquele momento da Idade Média, perseguia os próprios protestantes, se aproximando de uma maneira bem amigável. É, no mínimo, curioso você notar essa aproximação, não é? Tentando costurar aqui o que a Suzane comentou com o que o André falou aqui, veja que interessante, né? Nós vemos aqui os protagonistas da história se destacando. Não creio que seja algo como oportunismo, né? Uma situação que estava quase resolvida, o Papa colocar ali o seu dedo. Não, acho que tem até boa intenção por trás disso aí. Agora, interessante, né? Veja, recentemente a gente viu que no Twitter, Barack Obama e o Papa são os líderes de Estado mais destacados. O Papa tem menos seguidores, mas os tweets dele são os que mais têm influência no mundo. Então, Barack Obama e o Papa. Na questão ambiental, o Papa é o líder religioso que mais tem avançado em defender o meio ambiente e tal, essa bandeira ecológica. E Obama agora também resolveu tomar para si, e a gente lembra que há pouco tempo, no protocolo de Kyoto, né, os Estados Unidos não quiseram saber disso aí e tal, meio que deram as costas. Agora Obama quer retomar essa liderança também ecológica no mundo. Então, dois protagonistas interessantes. E na semana passada, ou talvez um pouco mais atrás aí, líderes pentecostais tomaram a iniciativa também de ir, né, pastores pentecostais, ao Vaticano orar com o Papa, né? Tem uma foto lendária, né, Michel? Se eles colocando a mão para ver, né, só o Papa. O Papa ora por eles. Eu acho que eles antes oram pelo Papa, né, de mãos erguidas e tal. Então, você vê, é uma liderança incontestável, né? Barack Obama está tentando capitalizar isso aí, mas o Papa não precisa mais fazer isso. Ele já está consolidado como líder incontestável, em conteste aí na questão ecológica e religiosa mais ainda. A gente pode esperar uma dupla forte, talvez, nos próximos tempos aí, muito, né? Dupla bem dinâmica. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, discutindo o novo perfil das mães brasileiras. Não sai daí, o Redação volta já.